pela tua graça. Como explicar tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Diga! Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Vamos, geração! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Celebre, vamos! O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Só pela tua graça, o nome disso é graça. Só pela tua graça, o nome disso é graça. Só pela tua graça, Senhor. Você está diante do Senhor. Essa é a conferência MDA Online. Vamos juntos. Somos a geração da graça de Deus. Agora, em nova criatura sou agora, e a graça me alcançou. Eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora, que perdoado sou. Agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, e todo o meu passado Cristo apagou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É agora, uma revolução da graça já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim. Foi nessa mesma
cura sou agora, que a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que Ele abençoou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado. Todo meu passado Cristo apagou. Vamos juntos! Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me pôs grande, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz do meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso explodir de graça no meu lugar. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso parar. Vou explodir de graça, aqui é o meu lugar. Vamos juntos! Graça, 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 uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me pôs grande, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz do meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Diz. Declare: eu não vou viver pelo que vejo,
limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível Em ti, Jesus. Aleluia. Nós cremos no Senhor, que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que Ele tem feito por nós. Nós devemos adorá-lo, nós devemos exaltá-lo. A palavra de Deus diz que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro digno de ser louvado, de ser adorado. O Senhor é grande e poderoso. Pois sobre os céus virá, a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Ó portas, levantai,
olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente ou coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você receberá oração pelas suas finanças. Acredite, você é mais que vencedor. Olá, queridos, você que está participando desta conferência do MDA Online, eu creio que está sendo uma bênção para você. Você tem recebido muito do Senhor sobre a sua vida, e eu creio sim que Deus vai abençoar você em todas as áreas, tanto no seu ministério, também na sua família. Queridos, creia que Deus tem coisas especiais ainda para você nesta conferência. Aleluia. Amados, eu quero aqui trazer uma palavra para você que gosta de ser abençoado, para você que gosta de viver debaixo das bênçãos do nosso Deus. Queridos, olha, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versos 12 ao 14. Eu quero falar nesse momento sobre crendo nas promessas do nosso Deus, mesmo que a terra esteja deserta. Crendo nas promessas do nosso Deus, mesmo que a terra esteja deserta. Olha só o que diz aqui em Gênesis capítulo 26. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Queridos, eu vejo assim que Isaque realmente foi muito abençoado pelo Senhor. E eu vejo aqui que Isaque teve algumas atitudes que fez com que o Senhor pudesse abençoar a vida dele. Eu vejo aqui que a primeira atitude que Isaque teve foi a atitude de semear. Foi a atitude de semear, queridos, e por causa dessa atitude, ele foi grandemente abençoado. Mas também, esse semear que Isaque fez, foi um semear realmente que ele deveria estar envolvido com muita fé. Por quê? Porque esse semear de Isaque, queridos, foi um semear em um tempo de escassez, foi um semear em um tempo de fome, foi um semear em um tempo em que a terra ela estava escassa, a terra estava seca. Se você for ver no início aqui do capítulo 26, verso 1, você vai ver que era um período de fome sobre aquela terra. Mas, queridos, eu vejo aqui que Isaque teve essa atitude de semear, mesmo que essa terra estivesse desértica. Mas eu vejo assim que a principal atitude que o levou a prosperar foi a obediência. Foi a obediência. Então você vê aqui que Deus lhe dá uma ordem para Isaque. Deus dá uma ordem para Isaque. Olha só o que diz aqui no verso 2. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão e o teu pai. Queridos, então, o Senhor, Ele ordenou para que Isaque não descesse ao Egito, mas que ele permanecesse na terra, que ele habitasse na terra. Então eu vejo aqui que Isaque, ele obedeceu. Ele pensou assim: se o Senhor está mandando, então eu vou permanecer aqui nessa terra. Queridos, e eu vejo assim que talvez Isaque tenha dito: bom, já que eu vou ficar aqui nessa terra, eu não vou morrer de fome, né? Eu que não vou passar necessidade, eu vou plantar nessa terra, eu vou semear nessa
terra, porque eu creio, se Deus prometeu que eu tenho que permanecer nessa terra, Ele vai suprir minhas necessidades. E foi o que Ele fez. Ele semeou nessa terra. Ele semeou nessa terra, queridos. E olha só, eu fico imaginando talvez quando Isaac estava ali semeando na terra, quem sabe os filhos teus chegavam ali, criticando ele, zombando dele, falando para ele: Isaac, tu vai plantar dessa semente? Poxa, você poderia muito bem ficar com essa semente, que daria para você com a sua família se alimentar uns 2 ou 3 dias. Quem sabe essa semente alimentaria a sua família por 2, 3, uma semana de dias. Mas, querido Isaac, eu vejo assim que mesmo com essa crise, ele reservou uma parte para ser semeada. Ele reservou uma parte para ser semeada, queridos. Então, ele semeou na terra, e a palavra de Deus diz que ele colheu 100 por 1. Ele colheu 100 por 1, querido. Foi uma colheita muito grande, foi uma colheita muito, muito próspera mesmo aqui na vida de Isaac. Tudo isso, queridos, é fruto de uma obediência, de uma atitude de fé. Então, eu pergunto assim para você: como é que está a nossa atitude de fé na hora de semear? Como é que está a sua atitude de fé na hora de semear? Muitas das vezes você pode até estar pensando: ah, pastor, mas é a crise, né? Estamos vivendo em uma época de pandemia, é crise, eu estou desempregado, a minha empresa está falindo, pastor, os negócios não estão indo muito bem. Realmente sim, nós estamos vivendo em um tempo de terra seca, mas nós temos que crer, temos que ter a fé de Isaac, que ele plantou, e que ao plantar, ele sabia que Deus poderia mandar chuva para regar a terra. Ele sabia que Deus poderia regar aquela terra com chuva e ele ter uma boa colheita. Então ele não olhou para o deserto, mas sim ele olhou para o Deus que ele servia. Ele olhou para o Deus que poderia mandar chuva sobre aquela terra. Ele olhou para o Deus que realmente prometeu para ele que se ele ficasse naquela terra, ele iria abençoar a vida dele. Queridos, nós temos que ter essa atitude de fé, nós temos que ter essa atitude de obediência. Se o Senhor tem nos chamado para ser obediente na área do semear, nós temos que ser obediente, nós temos que obedecê-lo, porque só assim nós vamos viver debaixo das bênçãos do Senhor. Só assim as bênçãos do Senhor será derramado sobre a nossa vida, e nós vamos passar a crer nas promessas. Mesmo que a terra esteja deserta, nós vamos continuar crendo nas promessas do Senhor, porque o Senhor, Ele tem nos dado a semente. O Senhor tem nos dado a semente. Então, basta nós aprendermos a semear, basta nós aprendermos a semear a 10ª parte, basta nós aprendermos a semear aquela semente de amor, aquela semente de gratidão, ofertando a Ele com amor e gratidão. Amém? E eu creio que as promessas do Senhor, a colheita do Senhor está para chegar sobre a sua vida. Amém? Está chegando sobre a sua vida. E se prepare você que tem semeado, se prepare você que tem plantado. Queridos, tenha fé que a colheita, uma hora a colheita vai chegar, e te prepara que as bênçãos do Senhor sobre a sua vida são coisas muito especiais. Amém? Então eu quero assim, querido, motivar você que quer semear nesta conferência, você que realmente quer semear nessa terra, né, que se chama-se a Base de Monte Alegre. Queridos, uma igreja missionária, uma igreja que tem enviado muitos pastores para levar o evangelho em várias cidades, né? Uma igreja que tem realmente enviado missionários para pregar o evangelho em vários outros lugares. Queridos, realmente essa terra é uma boa terra. Queridos, se você quer semear nessa terra, queridos, você pode estar pegando uma dessas contas que está aparecendo aí no vídeo. Você pode estar anotando aí, tá? Ou você pode fazer essa transferência aí mesmo do seu celular, tá bom? Queridos, e creia que essa semente que você vai estar semeando nessa terra será uma semente que vai trazer muitas bênçãos, muita prosperidade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Creia nisso. Então você pode estar pegando aí na sua tela agora a conta, tá bom?
você pode estar pegando na sua tela a conta que está aparecendo aí, para que você possa estar fazendo a sua oferta de amor, de gratidão agora. Agora, em nova criatura sou agora, e a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que perdoado sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, e todo o meu passado Cristo apagou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É agora, é agora. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Aleluia! Agora, em nova criatura sou agora, que a graça me alcançou. Eu me sinto livre, eu me sinto vivo, encontrei um Salvador. Agora que perdoado sou, agora que a luz brilhou, não sou mais condenado, sou livre do pecado, todo o meu passado Cristo apagou. Vamos juntos! Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz. Oh, já começou. Oh, Cristo me libertou. Oh, eu não posso explodir de graça no meu lugar. Oh, já começou. Oh, estou me libertou. Oh, eu não posso parar. Vou explodir de graça, aqui é o meu lugar. Vamos juntos! Graça, 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 uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange, foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Atenção, geração, essa é a revolução da graça. Pai querido Deus, quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que tem sido fiel ao Senhor, cada pessoa que tem depositado realmente uma confiança de que as promessas do Senhor se cumprirão sobre a vida deles. Pai querido, e nós cremos que a tua palavra realmente tem prometido bênçãos sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que têm semeado. Deus, eu te peço, Pai, que venha se cumprir agora todas as promessas que estão na tua palavra sobre a vida daquele que é fiel, que possa se cumprir agora na vida dos teus filhos, que possa se cumprir agora sobre a vida de cada pessoa que vai estar semeando. Deus, eu creio que assim como aconteceu com Isaac, mesmo nos tempos difíceis, se nós semearmos, nós
nós cremos que o Senhor mandará chuva, e nós cremos que nós vamos ter uma colheita muito próspera, uma colheita muito abençoada. Deus, por isso eu te peço a tua bênção agora, sobre cada semente, sobre cada pessoa que vai estar semeando nessa noite, nesse momento, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe você e continue com essa conferência abençoada. Aleluia. Olá, queridos, essa é a nossa terceira e última noite da nossa conferência. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Como nós falamos ontem, tem sido um tempo especial da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nesse momento, eu tenho um convite muito especial para fazer para você, e também um casal muito top, ele também quer te convidar. Um evento Ultra Mega Prime que teremos em dezembro. Receba esse convite especialmente para você e a sua família. Olá, queridos! Estamos super animados com a grande conferência de missões em Monte Alegre, dos dias 11 a 13 de dezembro. Nós estamos contando com a sua presença. Vai ser um dia cheio da presença de Deus. Vocês vão ser abençoados. Nós te amamos e estamos contando com sua presença. Então estamos combinados em dezembro aqui na base de Monte Alegre, 11, 12, 13, essa conferência que a gente está acreditando que vai ser a maior, a melhor e mais poderosa conferência de missões realizada até agora. Nós vamos ter os nossos líderes, pastor Paulo e pastora Rebeca, como os preletores, e o tema dessa conferência é o legado. Muitas coisas poderosas Deus está reservando para nós nesses dias. Então não perca por nada, se programe você e sua família, faça a sua caravana, tá? 11, 12 e 13 de dezembro nós vamos estar juntos aqui na base, na nossa conferência de missões 2020. Será Power. Nesse momento nós vamos receber uma palavra poderosa, e essa palavra eu considero uma das mais importantes
desfrutar da nossa conferência, porque nós vamos estar recebendo o meu discipulador, o meu querido pastor Salles, que é o nosso diretor da base de Monte Alegre. Ele vai estar encerrando esse tempo de ministrações, trazendo para nós uma palavra que certamente vai chacoalhar nossas vidas. Receba o nosso querido pastor Salles, nosso diretor da base de Monte Alegre. Teólogo pelo Centro de Estudos Teológicos. Ele é o pastor sênior da Paz Church Monte Alegre e diretor da base regional da Paz Church da Calha Norte do Oeste do Pará. Seu legado é fruto de décadas de serviço em tempo integral no serviço do reino, plantando igrejas, formando líderes e expandindo uma visão de liderança forte e inovadora para a sua época. Plantação de igrejas fortes, mega eventos, muitos milagres e uma rede de discípulos diferenciado. É a marca do seu legado. Recebam com uma salva de palmas o pastor Francisco Salles. Boa noite, queridos pastores, obreiros e líderes que estão participando desta conferência junto com a sua família no seu lar. Eu estou crendo que você, neste momento, está reunido com a sua liderança, a sua família, né, participando desta conferência. Hoje é o encerramento, né, e eu estou crendo que Deus assim vai nos abençoar grandemente. Eu quero agradecer meus nobres pastores que já ministraram nesta conferência. As palavras foram muito, muito, muito fortes, assim, da parte do nosso Deus. E por falar em conferência do MDA, eu quero assim fazer menção do meu discipulador, pastor Lino Elson, pastor e diretor da base de São Luís. Ele já ministrou e foi muito forte assim as palavras, né, que ele ministrou. Ele é um mestre e Deus assim tem usado ele grandemente para abençoar a nossa vida, né, e a vida de todos os pastores da base de Monte Alegre. Somos muito gratos a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Rami Clay, né, e isto só é o começo. Tudo de bom, meu pastor, que Deus continue te abençoando. Quero também fazer menção do nome dos meus discípulos, porque eu sou discípulo, tenho um discipulador, mas também sou discipulador e tenho discípulos que estão debaixo da minha cobertura. Pastor Marcelino, de Oriximiná, pastor Atilano, de Óbidos, pastor Rosinaldo, de Alenquer, pastor Danielso, de Monte Alegre, pastor Belo, de Prainha, pastor Willem, de Almeri, pastor Claudomiro, de Porto de Mós, pastor Miracildo, de Altamira, e o pastor Charles, de Monte Alegre. Esses homens são homens de Deus, homens que Deus tem usado grandemente nesta terra. E por falar em terra, eu estou crendo que toda a terra está cheia da glória de Deus, né? E Deus assim está fazendo uma obra assim muito forte, muito poderosa, né? Através de cada discipulador e através de cada discípulo. Então assim, é muito lindo, né, o que Deus assim está fazendo, né, em toda a terra. Ele fez, né, e ainda está fazendo, né, em toda a terra. São homens, né, e mulheres que estão se enchendo de Deus, né, enchendo de Deus através do discipulado. Isso é muito bonito, né? Então, eu quero assim que você possa abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler. Né? Nós estamos numa conferência do MDA, então é bom que você abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo,
para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento eu disse que lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para que tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. Não se aparte de ti o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra poderosa! Eu gosto muito do livro de Josué, porque é um livro que desafia qualquer líder, desafia qualquer pastor, né? Desafia qualquer obreiro, qualquer discipulador, qualquer discípulo, né? É um livro que fala sobre guerras, fala sobre batalhas, né? Fala sobre vitórias, né? Fala sobre homens valentes, homem de guerra. Então é muito lindo, fala-se de muitas e muitas estratégias. Então, para mim, né, Josué o livro de Josué é um livro muito especial. Gosto muito, medito muito, né, nessas passagens tão lindas que tem sido palavras desafiadoras para minha vida como pastor, como discipulador. Então eu quero falar de Moisés, né, quero falar de Josué. Moisés como discipulador e Josué como discípulo. Então, nós conhecemos bem a história. Moisés foi um homem que Deus usou para libertar o povo hebreu do Egito e levar a terra de Canaã. Então, nós sabemos que Deus usou Moisés como libertador para libertar o povo dele, o povo hebreu que estava no Egito. E Moisés estava assim incumbido de levar esse povo, depois que tirasse lá do Egito, levar para a terra que mana o leite e o mel, né? A terra de Canaã. Uma outra coisa que eu vejo que Moisés, né, como discipulador, ele era um mediador entre Deus e os homens, né? Ou seja, entre o homem e Deus. Moisés, ele era esse mediador, né? Ele era um homem de muita oração, um homem de intercessão a favor do povo. Pensa no homem de oração, pense no homem de intercessão. Eu gosto muito de orar, eu gosto muito de fazer a oração intercessória. Eu sei, né, o valor que tem, né, a oração intercessória. Eu me lembro quando eu estava lá em Almeri, né, e quando passei alguns dias lá, e quando eu estava retornando a Monte Alegre, eu recebi a ligação de um irmão, né, dizendo que ele ia me buscar no porto, para mim não ligar para ninguém para me buscar, porque ele ia me buscar. E quando chegamos ao porto de Monte Alegre, ele já estava lá, e nós entramos no carro dele, e uma certa parte da cidade, ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor está já sabendo, né, do que está acontecendo com o seu neto, o Samuel? Eu falei para ele: não. Ele disse: olha, ele tomou veneno
e ele tá no hospital. E aquilo ali foi um choque muito forte para mim. Foi um choque muito forte para minha esposa, a pastora Nauzira, porque lá em Almeri, antes de a gente entrar na lancha, eu lembro-me que ela comprou um par de sapato para o Samuel, e para dar de presente. E eu comprei algumas frutas, então a gente vinha se alimentando dessas frutas na lancha. E eu falei, isso aqui eu vou separar para o Samuel, né, o nosso primeiro neto, nosso primogênito neto. E então quando nós soubemos dessa notícia, parece-me que a gente já não estava mais dentro daquele carro. E ele assim nos levou para o hospital, e chegando lá, viu o Samuel de braços abertos, perna aberta em cima da maca, e desmaiado, já com aparelho de respiração, e eu fiquei desesperado. Aí eu comecei a orar, comecei a fazer uma oração intercessória a favor do Samuel. Eu disse, Deus, por que está acontecendo tudo isso, Deus? Eu não estou entendendo. Eu vim tão feliz lá de Almeri para Monte Alegre, e agora se eu encontro meu neto em cima desta maca, ele tomou veneno. E eu disse, Deus, o Senhor lembra quando eu estava lá em Almeri com a minha esposa, ela comprou um par de sapato para o Samuel. Eu disse, Deus, o Senhor lembra que eu comprei umas frutas? Nós nos alimentamos dentro da lancha. Eu disse, isso aqui eu vou separar para o Samuel. E agora, Deus? E agora? Deus, o que é que aquele povo vai falar em Almeri, que eu ministrei uma palavra de cura? Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram saradas, foram libertas. O que é que eles vão dizer, Deus? Que o neto do pastor morreu. Ele chegou em Monte Alegre sobre a notícia que o neto dele tinha tomado veneno, e o neto dele morreu. Deus, eu não estou entendendo, Deus. E eu preciso, Deus, de uma palavra. Senhor, não deixe ele morrer. Senhor, não leve ele, Senhor. Pelo menos agora, Senhor, porque o povo não vai entender o que está acontecendo. Isso foi uma oração muito forte. Eu creio que eu nunca tinha orado deste jeito. Não cobrando de Deus, mas uma oração de intercessão. Uma oração dizendo, Deus, não pode acontecer isso. Eu me lembro que providenciaram todo o recurso para ir para Santarém, foi de avião. E eu fui em casa rápido e negócio de 5 minutos, pegamos o carro, fomos para a estrada, e eu creio que Deus estava no controle daquele carro, porque eu nunca tinha corrido tanto daquele jeito, e quase que 150 km por hora, 145, 150 km por hora, as curvas eu estava fechando com 120, tentando alcançar a balsa que faz a travessia para Santarém. E chegando em Santarém, me falaram que o meu neto tinha dado uma parada no meio do caminho. Os médicos socorreram e chegaram no hospital de Santarém. Queridos, e ali começou-se uma batalha. Eu via pessoas que morriam durante a noite. Eram muitas pessoas que amanheciam mortas. Durante o dia até que amenizava, mas à noite. E eu me lembro que eu estava orando ao Senhor, e de repente o Espírito Santo me tocou tão forte. E eu fiquei na frente do hospital, a porta era de vidro, e eu olhei lá para o quarto onde estava o Samuel, também era porta de vidro, e o Espírito Santo me levou tão forte a orar e dizer, morte, tu não tem poder de entrar neste quarto onde está o meu neto. Isso era 11 horas da noite. Tu não tem poder de tragar a vida desta criança. Deus tem um projeto com essa criança. Queridos,
Deus socorreu o meu neto. É um testemunho muito forte que não dá para contar todo agora. Mas eu estou falando para você o que é uma oração intercessória. Moisés começou a interceder por um povo que Deus disse que ia destruir. Moisés disse: Deus, não faça isso, Deus. O que é que o povo vai falar que o Senhor tirou esse povo lá do Egito, para o Senhor matar eles aqui no deserto? Não, Deus. E Moisés começou a orar com tanta intensidade, uma oração intercessória a favor daquele povo. Moisés sabia que Deus tinha escolhido ele como libertador. Moisés sabia que estava conduzindo um povo à terra de Canaã, mas que o povo não agia legal. O povo começava a se rebelar, a murmurar, mas mesmo assim Moisés ele era um intercessor. E eu vejo uma outra coisa aqui muito profunda, que Moisés escolheu 12 homens para olhar a terra, e trouxeram um relatório negativo a Moisés, exceto Josué e Calebe. Mas os outros, os 10, trouxeram um relatório ruim, um relatório desanimador para Moisés. Mas mesmo assim Moisés, ele continuou com a jornada de conduzir esse povo. Moisés sabia o que estava fazendo. Moisés sabia que Deus tinha escolhido ele para esta missão. Mas chegou um momento muito sério na vida de Moisés. Todos nós conhecemos a história, o tempo não dá para se prolongar, contar toda a história de Moisés conduzindo o povo, as vitórias, as guerras, as batalhas. E chegou um momento em que Moisés, lá nas planícies do Jordão, quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar na terra de Canaã. Moisés sabia que ia morrer. Moisés sabia que ele não ia entrar na terra de Canaã, lá nas planícies do Jordão. Então ele escolheu Josué. Ele escolheu Josué para ser o seu discípulo. Ele trouxe Josué para ficar bem próximo dele. Bem próximo dele. Porque Josué seria o seu discípulo. Josué seria o seu sucessor. Então, Moisés o discipulador, Josué o discípulo. Então, nesse momento, nas planícies do Jordão, Moisés solenemente, ele sabendo que ia morrer, ele chamou Josué para ser o seu discípulo, para ser o seu sucessor. E Moisés começou solenemente a investir honra e investir autoridade no seu discípulo Josué, perante toda a congregação de Israel. Que coisa linda, que coisa bonita. O discipulador investindo honra, investindo autoridade na vida do seu discípulo. Todo discipulador deve investir uma palavra de honra na vida do seu discípulo. Eu sempre tenho feito isso na vida dos meus discípulos. Eles são pastores, eu tenho investido honra, tenho dado honra a eles, eu tenho ajudado eles, eu tenho deixado eles crescer em Deus. Eu, quando estava sendo pastor, presidente da igreja de Monte Alegre, eu dava muitas oportunidades para os meus discípulos que estavam em Monte Alegre, que estão em Monte Alegre e outros já saíram, para crescer em Deus, para honrar eles, para honrar. Eu sentia muito isso no coração e sinto ainda hoje, de honrá-lo de uma maneira assim, de uma maneira muito especial. Então, o que é honra? Honra é princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bons conceitos junto à sociedade e junto à igreja. Veja como é lindo isso. Veja como é lindo. E nessa conferência do MDA,
que fala do meu discípulo amado, o método de discipulado apostólico. Lembra que eu falei que Deus está enchendo a terra da sua glória, através da vida dos discipuladores, dos discípulos. Deus está fazendo isso. Deus está derramando de uma unção tão poderosa na terra, na vida de cada pessoa que está recebendo uma cobertura espiritual. Lembra que eu falei que isso aí é muito lindo? É muito lindo. Então, queridos, né, Moisés fez isso. Solenemente ele investiu honra, investiu autoridade na vida de Josué, perante toda a congregação de Israel, perante todo o povo. Todo o povo sabia que Moisés estava cuidando bem de Josué, trouxe ele para perto dele. Queridos, né? Então faça isso, queridos pastores, queridos líderes, obreiros, discipuladores, você que é discípulo, que também é discipulador, faça isso, invista honra, invista, sabe, esse princípio de honra, que vai levar o seu discípulo a ter uma conduta própria e virtuosa, uma conduta corajosa, meu Deus, que vai permitir gozar de um bom conceito. Um bom conceito. Eu sempre falo para o meu discípulo: olha, faça de tudo para ganhar a confiança da igreja, faça de tudo para ganhar a confiança, né, da congregação, dos irmãos. Eu sempre tenho falado isso para eles, também para as pastoras, né, que são a esposa deles, são discípulos da minha esposa. Então, queridos, uma outra coisa que eu vejo aqui é o discipulador deve investir no seu discípulo uma palavra de autoridade. Uma palavra de autoridade. Isso é muito lindo. É muito lindo. Eu sei que no discipulado, às vezes, acontecem muitas coisas, né? Entre o discipulador e o discípulo, né? Mas sempre a intenção do discipulador é isso: investir uma palavra de honra, uma palavra de autoridade na vida do discípulo, né? Então, o que é autoridade? O que é que eu entendo sobre autoridade? Autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer. Isto é autoridade. E todo discipulador tem que fazer isso. Tem que solenemente investir autoridade na vida do discípulo. Olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu honro tanto os meus discípulos. Eu creio que nunca eles souberam que eu tenho falado mal deles, né? E não permito ninguém chegar perto de mim para falar dos meus discípulos, né? Algumas vezes eu tenho recebido ordem autoridade do meu discipulador para tratar alguns assuntos na vida de alguns discípulos que são pastores ou eram pastores, né? Às vezes nosso discipulador nos envia a fazer alguma coisa que a gente não queria fazer, não queria ir, mas por causa da honra que nós temos ao nosso discipulador, é que nós fazemos, é que nós realizamos algumas coisas. Mas Deus sabe que a gente não queria fazer, mas por causa da obediência a gente faz. Então, a autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Isto é autoridade. Não foi só isso que Moisés fez na vida do seu discípulo Josué. Ele também impôs as mãos e compartilhou um espírito de sabedoria. Olha só, queridos, né? Então isso nós temos que fazer: impor as mãos sobre os nossos discípulos e declarar, né, um espírito de sabedoria, ou seja, transferir para eles um espírito de sabedoria, de conhecimento, né? Hoje eu tenho discípulos, né,
que estava comigo na igreja e sempre invertindo, sempre orando. Deus, né? Deus deu um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento. Hoje são pastores cheios de Deus, são pastores cheios, né, de conhecimento, de sabedoria, ganhando muitas pessoas para Jesus, discipulando, ministrando a palavra. Isso é muito bom. E olhe para cá, olhe para mim. Não espere a morte chegar para você fazer isso. Não espere a morte chegar. Faça isso. Impõe as mãos. Delegue. Transfira tudo isso que eu falei para vocês. O espírito de sabedoria, a honra, a autoridade. Faça isso agora. Não espere você sentir que vai morrer para você fazer isso. Moisés sentiu que ele ia morrer. E ele chama Josué para fazer tudo isso. Não espere a morte chegar. Faça logo. Eu vejo uma outra coisa aqui, que publicamente Moisés advertiu Josué a ser corajoso e a ser forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus lhe havia prometido. Olha isso aqui como é muito lindo. Muito lindo. Publicamente Moisés advertiu Josué a ser corajoso. E é isso que eu tenho feito, e é isso que você tem que fazer na vida dos seus discípulos, né? Cada pastor que são meus discípulos, eles sabem disso. Eles sabem disso. Às vezes eles chegam comigo: pastor, aconteceu tal coisa, pastor, né? E, meu Deus, como é que eu devo fazer? Porque a minha vontade é fazer assim, assim, assim. Eu disse: calma. Você é corajoso. Você é forte. Vai lá. Pede perdão. Peça perdão. Mas pastor, mas não. O forte é aquele que chega primeiro, meu discípulo, e pede o perdão. Vá lá. Faça isso. Não faça aquilo que veio no seu coração. Não faça aquilo que veio no seu pensamento. Ainda bem que você compartilhou comigo, né? E eu sou o seu discipulador. Eu quero te encorajar, né, a você fazer assim. Então Moisés fez isso aqui na vida de Josué. Publicamente, ele advertiu Josué: seja forte, seja corajoso, né, para que você possa cumprir a sua missão. Qual era a missão de Josué? Levar Israel à terra que Deus havia prometido. Deuteronômio capítulo 31, versículo 3. Então, queridos pastores, isso é muito lindo, isso aqui é muito bonito. E o texto diz que os homens acima de 20 anos, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Por que eles entraram na terra prometida? Porque eles não se rebelaram, eles não murmuraram contra o Senhor e nem contra Moisés. Então isso aqui é um perigo, né? A rebelião, a murmuração, isso não pode existir na nossa vida, como pastor, como discipulador, e nem na sua vida como discípulo. Nenhum tipo de rebelião. Eu sei que às vezes entre o discípulo e o discipulador e discípulo, alguns acertos, alguma coisa que tem que ser feito, mas não pode existir nem no discipulador nem no discípulo o espírito de rebelião. O discipulador se rebelar contra o discípulo contra o discipulador. Isso não pode existir a murmuração. Então, essa é uma qualidade que tem que existir na nossa vida, como discipulador, como discípulo. Não se rebelar, não murmurar. Você lembra que eu li no texto para você, né, que os 10 espias morreram de praga perante o Senhor. Por que eles morreram de praga perante o Senhor? Porque se rebelaram. Eles não creram nas promessas de Deus. Eles murmuraram, eles se rebelaram contra o Senhor, eles se rebelaram contra Moisés. Então eles não entraram na terra prometida, eles morreram de praga. Então nós sabemos que a rebelião, meu Deus, né, é um pecado muito forte, é como um pecado de feitiçaria, né? Meu Deus, a pessoa acaba morrendo
né, por desobedecer. Às vezes o discipulador, às vezes o pastor fala assim, não faça isso, né? E a pessoa, não, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Não faça isso, por favor, não vai ser legal, não vai ser bom. E a pessoa acaba fazendo e acaba morrendo. Acaba não chegando a fazer aquilo que Deus determinou para fazer. Por causa da rebelião, por causa da murmuração. Meu Deus, e os filhos deles também, a Bíblia fala que eles morreram no deserto, caminhando ali, né, durante 40 anos, né, eles acabaram morrendo no deserto. Meu Deus, diga misericórdia, Jesus. Diga mais alto, misericórdia, Jesus. Então, queridos, o que nós sabemos mais sobre Josué agora como discípulo de Moisés? O que nós sabemos? Josué era um discípulo em quem estava o Espírito, ou seja, ele era cheio do Espírito Santo. Isso tem que estar na nossa vida, como discípulo, porque eu sou discípulo, lembra? Que eu falei que meu discipulador, pastor Linoelso, lá da base de São Luís do Maranhão, nós fazemos o discipulado por telefone. Então ele é o meu discipulador, e ele é discípulo do pastor Paulo, Jeff. Mas você sabe qual é a vontade de cada discipulador? Que seu discípulo seja cheio do Espírito Santo. Isso é um investimento que nós temos que fazer na vida do nosso discípulo, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era conhecido pela profunda confiança em Deus. Vamos levar os nossos discípulos, sabe, a ter uma profunda, né, confiança em Deus. E nós também, como discipuladores, nós temos que ter essa profunda confiança em Deus. Sermos conhecidos como discipuladores assim, né? Homens, mulheres cheio, né, de Deus, da confiança em Deus. Eu vejo isso aqui, que isso aqui é muito forte. Ele tinha também uma vida cheia de emoção, cheia de sucesso, cheio de honra. Números capítulo 27, versículo 18. Anote aí para você ler depois. Uma outra coisa que eu vejo aqui, foi Josué que escolheu e comandou as tropas, conforme Moisés lhe ordenou, para lutar contra os amalequitas, né? Foi Josué que escolheu. Poderia ter sido Moisés ter escolhido as tropas, ter entregue a Josué, mas a Bíblia diz que foi Josué. Moisés confiou no seu discípulo, olha, escolhe homens de guerra, homens valentes, para guerrear contra os amalequitas. Ele vem para destruir a nossa vida, mas escolha guerreiros, homens valentes. Olha a confiança que Moisés tinha no seu discípulo. E todos nós, como discipulador, nós temos que ter confiança nos nossos discípulos, confiança naquilo que vão fazer, naquilo que eles estão fazendo. Então Josué escolheu homem de guerra, homens valentes, e ele desceu o vale para lutar com os amalequitas. Quando ele desceu, Moisés, o discipulador, subiu para o monte. Arão e Ur foram juntamente com ele, e lá em cima do monte, Moisés ergueu os seus braços para o alto, e ele começou a orar pelo seu discípulo, que escolheu as tropas para lutar contra os amalequitas. E Josué começou a lutar, Moisés com braços estendidos. Josué e suas tropas começaram a destruir os amalequitas, mas Moisés tinha os braços fortes, pesados, e começou a baixar. Quando ele baixava os braços, os amalequitas começavam a destruir o povo de Deus, o exército que estava lutando com Josué. Moisés levantava os braços, Josué prevalecia. Arão e Ur viu isso, e eles correram, pegaram uma pedra, colocaram e fizeram Moisés sentar sobre aquela pedra. Pegaram o braço direito e o braço esquerdo de Moisés e levantaram, ficaram segurando. E a Bíblia diz que Josué com seus exércitos destruíram os amalequitas, aleluias.
Nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de guerra e um Deus de batalha. Quando tem um discipulador disposto a fazer a vontade de Deus, quando tem um discípulo disposto a fazer a vontade de Deus, Deus opera o milagre. Deus opera o milagre. Então, queridos pastores, queridos discípulos, discipuladores, hoje é o encerramento. E eu vejo uma coisa muito forte aqui. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, meu servo, porque ele era servo de Moisés. Moisés era o servo de Deus, assim como nós somos, servimos a Deus. Moisés, meu servo, escreve isso para a memória no livro e repete a Josué. Repete a Josué. Repete a Josué. Fala para Josué que eu sou um Deus de vitória. Fala para Josué que você subiu ao monte e começou a interceder, começou a orar a mim a favor dele e do exército dele, e eles venceram os amalequitas. Escreve isso, Moisés, a memória num livro. Fala para Josué, fala para os discípulos, fala para todos os discípulos. E é isso que nós temos que fazer como discipulador: falar para os nossos discípulos, escrever no coração, na mente dos nossos discípulos as vitórias de Deus. Eu vejo uma outra coisa aqui muito forte, muito forte. Deus disse: porque eu vou riscarei totalmente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Mas a de Josué, eu quero que fique escrito na mente dele, que eu sou um Deus poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Uma outra coisa, Josué foi o único que teve permissão para subir o Monte Santo de Deus, aonde foram otorgadas as tábuas da lei, porque Josué era um servo fiel a Moisés. Olha só, Josué era um servo fiel a Moisés. Hoje, às vezes, nós temos encontrado muitos discípulos que não são mais fiel ao seu discipulador. O pastor Linoel sabe o quanto que sou fiel a ele, o quanto que tenho procurado honrar, o quanto que eu tenho obedecido. Então, queridos pastores, nós que somos discipuladores, sejamos fiel. Primeiro aos nossos discipuladores, porque nós somos discípulos. E agora, como discipulador, ensinar aos nossos discípulos a ser fiel, a ser servo. Deus está levantando uma geração nesta terra de líderes fiel, de líderes que honram, de líderes que investem autoridade. Uma outra coisa que eu vejo aqui: Josué ficou de vigia na tenda da congregação que Moisés levantou antes de erigir o tabernáculo. Ele não se apartava da tenda. Que coisa linda, você conhece a história. Mas a Bíblia diz: Moisés morreu. Foi depois da morte de Moisés que Deus chamou Josué para uma grande missão. Uma missão importante, uma missão difícil. De conduzir o povo de Israel à terra prometida. Essa era a missão. Uma missão dura, uma missão difícil, mas que Deus estaria com Josué, assim como foi com Moisés. Uau! Diga comigo assim. Eu sei que você pode falar, mas diga bem alto na sua casa. Diga assim: Moisés preparou o caminho para Josué, o seu discípulo. Isso aqui é muito forte. Diga: Moisés preparou o caminho para Josué, o seu discípulo. Diga comigo, isso aqui é forte também. Jesus preparou o caminho para os seus discípulos, para os apóstolos. E os discípulos e os apóstolos prepararam o caminho para nós.
Veja, queridos, como é a ordem de Deus. Se você ler, até João Batista preparou o caminho para Jesus. Tudo existe uma preparação. Então nós temos que preparar o caminho para os nossos discípulos. Hoje nós ministramos, mas amanhã os nossos discípulos estão assumindo o nosso lugar. Hoje nossos discípulos estão conosco, mas amanhã estão em outro lugar, pastoreando uma igreja, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. De repente, nós somos enviados a outros lugares. Quem vai conosco? Nossos discípulos. Começar um novo trabalho. Isso é muito lindo. Mas às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante dos grandes homens de Deus. Nós nos sentimos tão pequenos. Quando eu leio essas histórias de Josué, de Moisés, a história, né, de Abraão, Isaac e Jacó, a história de José, meu Deus, homens que Deus usou grandemente, parece que nós nos sentimos assim tão pequenos diante desses grandes homens de Deus. Mas eu aprendo uma coisa, que nós não devemos esquecer que Jesus disse que nós faremos as obras maiores do que Ele fez. Aleluia! Ele expulsou os demônios, Ele curou os enfermos, Ele limpou os leprosos, meu Deus, né? Ele mandou os paralíticos andar, Ele pregava o evangelho do reino, Ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, se Jesus disse que nós faremos obra maior do que Ele fez, nós não devemos esquecer disso. Isso tem que estar na nossa memória. Jesus preparou o caminho para os discípulos prepararam o caminho para nós. Eu aprendo uma coisa: nós devemos reconhecer que a nossa grandeza está em Deus, a nossa grandeza está em Deus, a nossa grandeza está em Jesus, a nossa grandeza está no Espírito Santo. Como discipulador, como discípulo, como pastor, a nossa grandeza está em Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós fazemos coisas maiores do que Jesus fez nesta terra. Eu aprendo uma coisa: Josué, ele não temeu, ele agiu, ele tinha um espírito de conquista. Fale para o seu discípulo, se está ao seu lado, diga: você tem um espírito de conquista. Eu quero falar para todos os meus pastores da base de Monte Alegre: você tem um espírito de conquista. Você sabe o que foi que Josué fez? Imediatamente ele enviou 2 espias para olhar a terra. Ele tinha que levar o povo à terra prometida, a terra de Canaã, mas para chegar lá tinha que olhar se a terra era boa, se tinha gigantes, tinha alguns obstáculos para chegar lá. Então, eles foram. Depois que eles chegaram e observaram a terra, trouxeram um relatório a José dizendo: vamos em frente, Deus é maior do que qualquer inimigo. Olha que coisa forte, né? Deus é maior. Depois que eles olharam a terra, viram a dificuldade que tinha, olharam até Jericó. A Bíblia diz que eles chegaram com um relatório a Josué, disse assim: vamos em frente, Josué, vamos em frente, Deus é maior do que qualquer inimigo. Diferente do relatório que os 12 trouxeram a Moisés, exceto Josué e Caleb. Uau! Os 10, eles falaram, dizendo assim, quando foram olhar a terra: missão impossível, o inimigo é maior do que nós. Olha só, queridos, olha o relatório que trouxeram a Moisés, exceto Josué e Caleb, mas os 10 falaram: missão impossível. Meu Deus, o inimigo é maior do que nós. Qual é o relatório que nós estamos passando para os nossos discípulos? Qual é o relatório? Meu Deus, um relatório de vitória, um relatório de que Deus está conosco, ou um relatório de derrota?
Missão impossível. Nós não podemos vencer os gigantes que estão lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Jericó estava em pânico, diz a Bíblia, Josué capítulo 6, versículo 11. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vejo que foi dessa maneira que os 2 espias, eles viram, eles acreditaram ser assim, e era assim que estava sendo. A Bíblia fala: Jericó estava em pânico por causa dos filhos de Israel. Eu vejo uma coisa aqui muito forte. É dessa maneira que estamos vendo a nossa cidade, o nosso Brasil, o nosso mundo, estão com medo. A população do nosso Brasil, da nossa cidade, do mundo inteiro, estão com medo. Ninguém entra, ninguém sai, não por causa da igreja, mas por causa do Covid-19. Ainda há pouco a nossa cidade, Monte Alegre, estava no lockdown. 2 semanas, saiu. Agora estamos no toque de recolher. O povo está com medo. Em todo o Brasil, nós presenciamos tudo isso. É isso que nós estamos vendo. Meu Deus, o que é que eu aprendo aqui? Deus tem um exército de discipuladores e fazedores de discípulos na terra. Diga comigo: Deus tem um exército de discipuladores e fazedores de discípulos na terra, dizendo: vamos em frente, vamos para a guerra, vamos em frente, vamos para a guerra. Deus é maior do que o nosso inimigo. Deus é maior do que o nosso inimigo. Somos um exército de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós nos humilhamos, nos submetemos à vontade e autoridade de Deus, o inimigo tem que correr. A Covid-19 tem que se amedrontar, tem que cair em pânico e se retirar da nossa cidade, do Brasil e do mundo inteiro. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. É isso que nós temos visto ultimamente. Satanás está matando multidão de pessoas através do coronavírus, através do Covid-19. Está matando, está destruindo, está tirando a paz de multidão de pessoas, tanto na nossa cidade. Tem um número já bem grande de mortos pela Covid-19 em nossa cidade. Mas Deus está levantando um exército nesta terra. É muito lindo o que Deus está fazendo. Um exército poderoso para guerrear, para lutar em oração, em intercessão. Eu vejo uma coisa. Olhe para mim, eu quero encerrar. Olhe para mim. Seja forte, seja corajoso, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué. Ele é comigo e Ele é com cada um de vocês. Ele está comigo, Ele está com vocês, nos dando vitória nesta guerra. É necessário que os discipuladores comece a interceder, comece a orar com mais intensidade. Tome posse, tome posse, tome posse. Os muros já caíram, diga comigo: os muros já caíram. Diga comigo: o véu já foi rasgado. Quando Jesus estava lá na cruz,
lá naquele Monte Caveira, às 3 horas da tarde, depois de tanta humilhação, às 3 horas da tarde, Jesus olhou para cima e disse: Pai, em tuas mãos, Pai, eu entrego meu espírito. A Bíblia diz que lá no santuário, o véu que faz... A Bíblia diz que houve relâmpagos, que houve terremoto, o céu escureceu, a terra escureceu, o sol já não dava mais o seu brilho, os mortos ressuscitaram do sepulcro e eles falaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O nosso Jesus morreu a nossa morte. O nosso Jesus, Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos andar em vitória. Eu aprendo uma coisa muito forte, muito forte. Nós temos uma missão do ide fazer discípulo de todas as nações. Depois que Jesus morreu lá naquela cruz, o véu foi rasgado, o véu da separação. Eu posso ver que Deus agora está com cada um de nós, queridos. Deus está com você, pastor. Deus está com você, discípulo. Com todos os pastores, com todos os discipuladores, com todos os discípulos. Deus está com cada um de nós. E essa missão que nós temos de levar agora uma geração para os céus, para Canaã celestial. O Senhor Deus, Ele diz que a multidão é grande. Então nós temos a nossa família, os nossos parentes, os nossos vizinhos, nossos amigos e todos aqueles que se encontram afastados dos caminhos do Senhor Jesus. Receba! Deus pegou você e colocou dentro da grande comissão, a comissão do Ide e fazei discípulo de todas as nações. Fique de pé na sua casa. Fique de pé. Fique de pé que eu quero orar por você agora. Eu quero ministrar uma oração por você agora. Eu quero que você chegue perto do seu televisor. Se você está com o celular, reúna aí, coloque perto, mais perto de vocês. Eu quero ministrar uma oração. Nós estamos encerrando esta conferência. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é uma geração de discipuladores, de discípulos, é uma geração que o Senhor está levantando, meu Pai, na base de Monte Alegre, uma geração, Senhor, que sabe honrar, que sabe o que é autoridade, uma geração, meu Deus, cheia do Espírito Santo, uma geração, meu Deus, cheia de vida com o Senhor, e neste momento, Pai, meu Deus, como discipulador desta geração, meu Deus, querido, eu quero transferir uma unção, meu Deus, de sabedoria, meu Deus, sobre a vida dos meus discípulos, Senhor, uma unção, meu Deus, querido, de sabedoria, para que eles possam, Senhor, meu Deus, gerar uma multidão de discípulos também, Senhor, em cada cidade, meu Deus, e ver que o Senhor é o Deus do impossível, e trazer um relatório, meu Deus, para os nossos discípulos, um relatório, Senhor, de que o Senhor, meu Deus, é o Deus que peleja por cada um de nós, ainda que seja o tamanho do gigante, Senhor, maior do que nós pensamos, o problema seja maior do que nós pensamos, mas Senhor, é o Senhor que vem sobre nós, com poder, com autoridade, e como discipulador, Pai, eu estendo as minhas mãos sobre meus discípulos, sobre os pastores, sobre a vida de qualquer pastor, meu Deus, que está, Senhor, assistindo essa conferência,
que está participando desta conferência, estenda minhas mãos também para eles, Senhor. Seja forte, seja forte, seja corajoso. Deus está com você. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Acabou! Que pena que acabou a nossa conferência, mas eu quero que você se alegre aí onde você está com a sua família, porque vai ter muito louvor com o Ministério Paz Music Monte Alegre. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado pela sua participação, obrigado por você ter participado conosco dessa conferência. Eu tenho certeza que foi um tempo especial e novas experiências para a nossa vida. Amo você, amo a sua família, amo a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Alô, povo de Deus! Vamos encerrar com chave de ouro da nossa conferência! Celebrando Deus vivo! No fogo em meu olhar.
Você está na conferência MDA Online. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Hoje tudo clareou, a razão para cantar é Jesus. E dentro de quem eu sou, a razão é o Filho de Deus. Diga o nome dele. Só Jesus. Vamos juntos! Incomparável, seu amor é tão grande, és o centro de tudo que sou, e tudo é pra ti, e tudo é pra ti, e tudo é pra ti, e tudo é pra ti. Será meu Senhor. Existo pra louvar, cantarei, não há outro nome. Diga o nome dele. Só Jesus, incomparável, incomparável. Teu amor é tão grande, é o centro de tudo que sou. Declare, e tudo é pra ti. E tudo é pra ti, e tudo é pra ti, e tudo é pra ti. Se o que você está fazendo é pra Ele, levante suas mãos lá em cima. Vamos junto. Você está celebrando o Senhor. Você vai saltar de alegria com sua família. E tudo é só. E tudo é pra ti, eu vivo pra ti, eu danço pra ti, eu pulo pra ti, eu vivo pra ti, Jesus. Nós vivemos para o Senhor. Celebre, celebre. Tu és Deus, vamos te adorar. Seguimos cantando sem parar, te entronizar, é digno de glória. Oh, e não há outro. Tu és eterno, Deus de tudo aqui, indescritível, incomparável. Senhor, pra sempre
a sua voz e cantar.